Thaís, por que constelação é importante? Como ela pode me ajudar? Por que processos terapêuticos são importantes e contribuem na nossa jornada, na minha jornada de evolução? Então eu vou te mostrar agora, tá? Você tá lá na sua vida e você começa a repetir um padrão. O que acontece? Quando a gente faz parte de um grupo, e aí você está aqui, tá? Você está inserido nesse grupo? Para esse grupo, é normal agir como você age, fazer do jeitinho que você faz. Só que o que acontece? Isso não está funcionando. Só que você só dá conta que isso não está funcionando quando você vai para sua vida e você começa a aplicar isso, isso não funciona, isso te gera um sofrimento. Então, quando você vem para uma constelação familiar, quando você passa por um processo terapêutico, o que vai acontecer? Você vai começar a enxergar como se você afastasse, saísse desse grupo e você conseguisse olhar de fora o que está acontecendo. Quando você passa por um processo terapêutico mais tradicional, por exemplo, você vai falar, né? A pessoa vai te conduzir, você vai tomar um pouco mais de tempo para você começar a se dar conta e fazer essas viradas de chave que você tem quando, por exemplo, você vem para uma constelação. Porque para constelação você não vai falar, ficar falando. Na verdade, você nem precisa falar tanto, quanto menos eu souber da sua história, para mim é melhor, porque existe um campo de informação, o qual você faz parte da sua família, que aí, quando a gente começa a colocar bonecos para representar, né, membros da sua família, ou quando você vai numa constelação familiar em grupo, onde as pessoas representam membros da sua família, você consegue então se afastar, né, disso, você consegue ver com clareza aquilo que está se passando. Quando você vê isso, você não tem mais como desver. E é aí, a partir desse lugar, que você então começa a fazer as mudanças, você pode interromper um padrão de repetição, porque você vê o que você está fazendo errado, o lugar que você está errado. Eu vou dar um exemplo muito simples. De repente, você, dentro da sua família, quando você foi para uma constelação, você vê que você está ocupando, está agindo como a mãe da sua mãe, por exemplo. E a sua mãe está agindo como a sua filha, por exemplo, está se colocando como uma menor. Então, quando você vê isso, né, e aí, claro, a gente vai conduzir a técnica por meio de frases que vêm da neurociência, né? A gente consegue, então, gerar um movimento num campo, no campo de informação, nessa imagem interna que você tem, para que isso seja reajustado, para que esse desequilíbrio ele seja harmonizado. Por isso que é muito importante, óbvio, com quem que você faz a técnica, quem está conduzindo, né, para poder te guiar de uma forma segura, de uma forma adequada para gerar os movimentos que precisam ser gerados também dentro de você, para que esse padrão ele seja rompido. Então é isso que acontece. A constelação, ela é então considerada a terapia breve. Porque através com uma, por isso que ela é tão poderosa e tão profunda ao mesmo tempo. Com uma intervenção, você consegue fazer uma grande mudança, ver resultados mais rápidos também. Isso faz, e você deve ignorar um processo terapêutico, por exemplo, uma psicoterapia? Não, definitivamente não. São processos que eu diria que são até complementares e são importantes trabalhar diferentes pontos, porque como seres humanos nós somos muito complexos. Então veja, é como um complemento. Não o coloque como uma coisa ou outra, mas use a seu favor. Tá? Por isso que muitas vezes a constelação, não só por isso, né, pela profundidade, ela tem um valor inicialmente maior do que uma sessão individual de psicoterapia, por exemplo. Por quê? Porque é uma terapia breve, você não vai ficar fazendo toda semana uma constelação familiar. Às vezes você precisa de uma constelação na sua vida, ou com um intervalo bem grande. Eu fiz uma, depois eu fui fazer outra só depois de 2 anos. Depois, quando eu fui fazer o curso, você acaba, quando você vai quando representante, se constelando também, isso vai gerando movimento em você e você vai vendo muitas transformações. Entende? Então, isso vai ampliando o seu olhar, você vai olhando cada vez mais de fora, como se você caminhasse, sabe assim, em volta desse grupo e vai percebendo diversas coisas que você tá fazendo que tá te prejudicando e não contribuindo para você. Então, por isso que ela é uma ferramenta tão poderosa, tão profunda e tem esse valor, porque é uma terapia breve,
que vai trazer muitas transformações na sua vida e ela é um complemento, né? Você não precisa ficar fazendo tanto e para conseguir manter esse equilíbrio da troca, né? Também com tanta informação, com toda a potência do que você vai acessar. Então, eu acredito que isso é muito importante eu trazer aqui para vocês compreenderem, né? Um pouquinho a importância ou como essa ferramenta ela pode contribuir para você, né? Assim como outros processos terapêuticos, você sai desse grupo e você começa a enxergar de fora o que está acontecendo. E aí passa a olhar para você mesmo, a ressignificar também quem você é, né? Por isso que é importante também acompanhamentos terapêuticos. Levam você para um outro nível. E isso aqui, só de olhar de fora, é muito potente. Por isso que eu também sou super a favor de você sair, por exemplo, da casa dos pais. Porque quando você sai da casa dos pais, que é onde a gente aprende a nossa base, é que você vai conseguir tomar ainda mais consciência do seu comportamento, dos seus padrões, do que quando você está inserido. Porque quando você está lá dentro, é como uma força maior te puxa, como se você fosse marionete, tá? É como se fosse um imã. Você é puxado a fazer isso. Porque se você fizer diferente, você fica com consciência muito pesada. E aí, para você sustentar isso dentro desse grupo, ficando aqui muito próximo, é mais desafiador. Não quer dizer que você não pode? Pode. Porém, é muito eu acredito muito na força de quando você está fora. E até por um processo de amadurecimento e evolução como um ser humano, tá? Então, essa também é a minha dica. Morar fora, outro processo assim, ó, quiser dar um up, né? Quiser mudar de nível na vida, também dê-se a chance, considere essa possibilidade de você passar uns meses fora. Não precisa morar para sempre, tá? Nada precisa ser para sempre. Nem nós somos para sempre, né? O que diria qualquer outra coisa, como, por exemplo, morar fora. Então, mas se dê essa chance que você vai ver ainda mais padrões, ainda mais construções, porque também quando a gente mora num país, existe toda a influência também cultural, que você começa a dar conta desse padrão cultural quando você sai fora. Como é o que aconteceu comigo. Quando eu vim morar na Austrália, eu tomei não só mais consciência daquilo que eu repetia dentro do meu grupo, do meu clã, do meu sistema, como também da comunidade brasileira, no sentido da sociedade brasileira. Muitos padrões que a gente tem e que nos prejudicam, atrapalham no nosso processo evolutivo, mas que para nossa sociedade é considerada normal, é considerada tranquilo. Mas quando você, né, tem a oportunidade de morar fora, como eu estou aqui na Austrália, você começa a ver que não é bem por aí, né? Então, isso faz com que você ressignifique muita coisa, coloca, né, em xeque e possa então mudar e fazer uma escolha. E aí você tem uma sustentação também. Você também tem novos exemplos, você vê que funciona. Por isso que entrar em contato com novas realidades é muito importante também na reconstrução, na mudança de crenças que a gente tem, né? Porque você vê que é possível também, né? Essa experiência, essa nova possibilidade, ela transforma muito a gente, tá certo? Espero que tenha ficado claro por aí, mas dúvidas, estou à disposição.